Eu comecei a minha aviação em 1953. Na época, existia aqui em Botucatu uma oficina que se chamava Omarial, que era oficina de recuperação e manutenção de aviões limitada. O proprietário dessa oficina era um engenheiro civil, Dr. Antônio Azevedo. E nessa época, o Azevedo, que era o proprietário da Omarial, ele quis fabricar planadores. E botou um anúncio no jornal que admitia um sócio tal que fabricasse planadores. E dentre os candidatos apareceu o Neiva. E aí o Neiva pegou todo esse interesse pela aviação, né? Começou a produzir planadores no Rio de Janeiro e os dois ali, né, a oficina e mais a iniciativa do Neiva, fundaram então na época a Sociedade Construtora Aeronáutica Neiva, aqui em Botucatu. Na época, né, na década de 60, 70, de 50, né, quando a Embraer veio para cá, a Neiva veio para cá, era a única empresa. Não existia a CAI, não existia a Iriser, a Faculdade de Medicina não existia. E começaram a produzir então os planadores na época, o Paulistinha. O primeiro contrato de fabricação do Paulistinha de 20 unidades. Fez para o Ministério da Aeronáutica, né? E daí o Neiva conseguiu, então, contratos pequenos, mas conseguiu fabricar 250 Paulistinha, aquele voo de designação P-56. O P de Paulistinha em 56 do ano que começou a ser fabricado. Logo depois eles produziram o primeiro avião metálico do Brasil. Antes eram aviões feitos de madeira, de tubos de aço, né? Mas o primeiro metálico que levou o Brasil num patamar diferenciado dentro da indústria aeronáutica brasileira foi feito aqui na Neiva. Foi o Regente. Naquela época, os Regentes eram mais comercializados assim para o Ministério. Então vinham muitos pessoal da Força Aérea, tudo receber os aviões aqui em Botucatu, né? Foi quando o seu Neiva vinha, acompanhava, tal. Posteriormente, a Neiva deu um salto maior ainda, fez o T-25 Universal, que é a paixão do Tieg. Cadê o Tieg? E o Universal é um avião de estrutura muito forte, é um avião acrobático, né? Pode dar fatores de carga, né? De 3G negativo a 6G positivo. Então, você poderia fazer qualquer manobra tranquilo com ele, que ele tinha estrutura suficiente para aguentar as cargas que recebia, né? E realmente o avião é tão bom, mas tão bom, que até hoje é usado na Academia da Força Aérea. E ele voou em 60 e alguma coisa, então você vê aí 50, quase 60 anos de voo no mesmo avião. Para a função que ele é hoje, é um dos melhores aviões treinadores militares do mundo, né? Em 75, nós começamos a fabricar peças dos aviões da Piper. Ele era um Piper Seneca, todo o projeto da Piper. E na época a diretoria da Neiva resolveu nacionalizar. Nacionalizar significava fabricar todas as peças, todas, porque ele montava, ele chegava com isso aqui uma parte, isso aqui outra parte, cada parte e montava aqui. Então nós vamos nacionalizar. Foi um projeto também arrojado, trabalhamos muito para nacionalizar, precisava fabricar todos os ferramentais para tudo, e a gente trabalhou muito nisso. Ficou nacionalizado, passou a fazer, foi homologado, passou a fazer os voos e o nome dele mudou de Seneca para Cuesta. E foi um avião que nós trabalhamos muito também, depois parou com a entrada do 145, já não tinha mais espaço para ele, então nós mudamos. Um orgulho muito grande, trabalhamos muito nele também, como sempre. Outros pontos interessantes da Neiva que eu não comentei
é que nos aviões que ela fez vários aviões, mais de 3.000, 4.000 aviões, ela fez um helicóptero também, produzido aqui. Existia uma concorrência do Exército na época, e se nós ganhássemos concorrência do helicóptero, a gente ia montar uma linha de helicópteros aqui em Botucatu. O helicóptero se chamava Enstrom, né, na época. Era um helicóptero americano que a gente, então, se ganhasse concorrência, montaria aqui. Como a concorrência do Exército foi cancelada, acabou não dando certo. Mas um helicóptero foi montado e saiu voando daqui. E aí a Neiva, logo depois disso, tentou outros projetos com o Ministério da Aeronáutica, mas não deram certo. Tentou-se fazer o Lanceiro, foi um primeiro avião nacional todo. O Lanceiro, eu entrei a trabalhar nele, no projeto, em 73, foi o começo dele. Mas era uma expectativa enorme. As dos garimpos, um avião de asa alta para 4 pessoas, que não conseguiu, o Neiva não conseguiu fazer a certificação e colocar em produção. E aí, como é que eu vou dizer, né? No contexto aeronáutico do país, preferiu-se então incentivar mais a Embraer naquela época, e a Neiva então se sentiu um pouco com dificuldades. Ela acabou sendo vendida para a Embraer então comprou a Neiva nos anos 80, e aí a Neiva então passou de Sociedade Construtora Aeronáutica Neiva para a Indústria Aeronáutica Neiva. Quando aconteceu, começaram a ter as mudanças que vieram para cá, uma diretoria que era o Brigadeiro Marcos e o Brito, na área de pessoal, eles fizeram uma atividade e viram que aqui tinha algumas coisas que em São José não tinha. E a Embraer, quando assumiu, teve que pagar, assumiu as dívidas da Neiva, transformou a Neiva em Embraer, ela abriu um campo de ficar com a Embraer e fazer alguma coisa aqui ou vender. A princípio eles vieram e disseram que iam vender. De repente, graças a Deus, uma luzinha no fundo do túnel fez com que a Embraer desistisse de vender e investisse em Botucatu. Eu acho assim, porque se for analisar, a Neiva já tinha uma mão de obra especializada. É que eu falo, qualificada devido à prática, não em si por cursos, por universidades frequentadas, tal. Não, era vivência ali, era no martelinho. Muitas pessoas que estavam dentro da Neiva acreditaram naquele sonho, né, de crescer a Neiva. E foram essas pessoas no início, que eu falo com muito orgulho, que acreditaram e bateram na porta da Embraer e falaram assim, eu consigo. Eu tenho memórias assim do meu pai, quando ele se tornou supervisor, ele buscava muito serviço em outras, lá em São José, para trazer para cá. Começou lá o projeto do 145 que estava terminando do Brasília. O que precisava fazer? O 145 evoluiu, vendeu muito, precisava de força de trabalho para poder repor peças e fabricação. Então ele pegava uma Kombi que tinha aqui, velhinha, ia para lá, falava assim, o que a gente pode fazer lá? Daí ele falava, leva esses 3 tipos de peças aqui e vê se você consegue fabricar. Se você conseguir, a produção vai para lá. Eu vinha com ela, descarregava aqui, o pessoal fabricava as peças. No outro dia de manhã, 4 horas, carregava com as peças aprovadas, ia para a Embraer, os caras recebiam, enchia de novo, vinha e foi indo. Até que a gente começou a levar gente daqui, pessoal daqui, para fazer o treinamento lá. E foi assim que Botucatu foi crescendo. Eles indo atrás, buscando serviço, falando, o que dá para a gente fazer em Botucatu para melhorar? E a Embraer passou a acreditar nisso aqui também, depois que viu os resultados que a gente fez, né? Ela trouxe para Botucatu algumas linhas dos aviões leves que a Embraer produzia lá, dentro da estratégia industrial da Embraer, né? Trouxe os aviões leves para cá, para ter mais espaço para os aviões maiores lá, né? Como o Tucano, como o Brasília, né? Como o próprio Xingu na época, né? Quando viram a necessidade, graças ao 145 que o projeto ter dado certo, aumentou o serviço, com isso vieram peças do Brasília, o Brasília veio para cá, montou, foi um treinamento para ter o que tem aqui hoje, montar as grandes estruturas aqui em Botucatu. Essa fábrica de primárias, que é a de fabricação ali no B1, ela foi inteira feita dessa forma. E eu lembro, acho que em 2012, mais ou menos, foi quando vieram as máquinas maiores, que fazem o formato da peça, que era tudo feito em São José. São José falou, vocês são capazes, vamos mandar tudo para Botucatu. Daí, vindo essas máquinas grandes, construiu-se um novo hangar, que é o que estoca as matérias-primas, né, que são as chapas de aço, de alumínio,
Então uma coisa foi puxando a outra, já que vocês podem fabricar, vamos transferir o recurso, transferindo recurso, vamos transferir a matéria-prima. E com isso a empresa foi crescendo aos poucos, mas partiu muito do esforço das pessoas que trabalhavam aqui de querer ver o progresso da empresa. E era muito gostoso de conviver. E existiam brincadeiras, gozações, né? Um tirava sarro do outro, como a gente faz de família, né? Ali era uma família, não que hoje não seja, era uma empresa muito menor, era uma empresa pequena, então todo mundo se conhecia, todo mundo sempre estava junto. Tanto é que eu tenho fotos aí das festas de final de ano, nas bancadas, um levava um pernil assado, outro levava frango, botava a mesa, aí unia, o pessoal da administração descia na produção, se inteirava e era uma festa só. O trato entre as pessoas era de forma muito natural, muito espontânea, né? E isso facilitava as relações e facilitava que as coisas acontecessem dentro da empresa. Era um ambiente maravilhoso, eu acho que foi inclusive por isso que a gente chegou onde está hoje. O avião que marcou muito na época da Neiva foi o Ipanema, que é o avião agrícola. Havia necessidade de melhorar a agricultura do país sofria muito e não tinha método de pulverização. Então desenvolveram o Ipanema, isso os Íris junto, né? Foi desenvolvido no ITA, de lá foi levado para a Embraer, em 70 ele voou. E aí o governo militar da época tinha comprado uma fazenda em Sorocaba, que chamava Fazenda Ipanema, para fazer desenvolvimento agrícola mesmo. Havia necessidade de testar avião, então os 20 primeiros aviões que foram fabricados lá na Embraer foram para essa fazenda Ipanema. Lá a ideia era formar pilotos e fazer o desenvolvimento do processo de pulverização. Quando abriu isso no mercado foi uma loucura, né? Todo mundo pensa que o nome de Ipanema está relacionado com a praia de Ipanema, né? Mas na verdade o nome de Ipanema está relacionado com a fazenda Ipanema, então foi uma homenagem, né, ao primeiro curso, a quem desbravou, a quem começou o curso de aviação agrícola no país, o nome Ipanema, então surgiu daí. Da fábrica aqui nós fabricavam, além do Ipanema, o Tupi, o Carioca, o Corisco, o Minuano, o Sertanejo, o CNK3, o Navajo, né, e daí ficou só, o Botucatu ficou só com a produção do Ipanema. Os demais foram parados de fabricar. Né? Nos outros aviões, essas soldas, elas eram feitas com maçarico. Então, quando você soldava no maçarico, ele aquecia muito as regiões soldadas, destemperava o material. Ele tinha um ZTA, zona termicamente afetada. Toda essa zona perdia resistência. Então, foi necessário mudar o processo de solda. Em 70, o White Martins juntou com a Neiva e desenvolveram o processo de solda TIG, que já existia no mercado fora do Brasil. No Brasil não tinha. Então a Neiva foi pioneira no desenvolvimento da solda TIG. E é um orgulho, né, falar, poxa, nós temos em Botucatu uma cultura aeronáutica, nós temos em Botucatu um conhecimento aeronáutico forte, vibrante, né? Todo o desenvolvimento, tecnologia da Neiva é aqui de Botucatu, então acho que isso é um orgulho pra gente em Botucatu. As pessoas que puxam isso, têm isso no sangue aqui, que puxam o desenvolvimento. E eu vejo que São José, ele vê isso em Botucatu também. Ele vê que Botucatu é uma unidade que vai atrás, que busca, desenvolve. O desafio que eles dão para Botucatu, ele é feito, ele é executado. Eu posso dizer que eu tive vários desafios, né? Além da gestão de pessoas. Foi o lançamento do Ipanema 202 a etanol. Hoje ele é o único avião no mundo certificado que voa com o álcool do posto de gasolina que a gente abastece os nossos carros. E isso levou ao avião uma sobrevida no mercado, né? Porque a gasolina da aviação está em torno de 13, 14 reais o litro. O álcool está 3,70, 3,80 o litro. Então o avião passou a ser muito mais econômico de operar. A gente tem uma vantagem no Ipanema, porque o Ipanema, grande parte do Ipanema é produzida aqui em Botucatu. A gente depende muito pouco de outros fornecedores. Então a gente depende mais do mercado, do crescimento do mercado, do que dos nossos fornecedores. Chegou uma hora que o mercado falou assim, tá ok, mas a gente precisa de mais produtividade. Quais são as variáveis que compõem a produtividade do avião pulverizando que a gente pode considerar e que realmente são interessantes para a gente pensar? A primeira não era o tanque de produtos, não era o hopper, mas sim a barra de pulverização, o comprimento dela. Então, talvez eu não precise aumentar o hopper
não preciso colocar mais peso, não preciso dimensionar um avião muito maior, que tem que trocar motor, tem que trocar tudo. Talvez a gente, se alongar um pouco a asa desse avião, a gente conseguiria uma barra maior, e aí a gente aumentaria a produtividade, né? Muito menos custo de desenvolvimento, enfim. E a gente então começou a trabalhar no 203, que tem exatamente o mesmo motor do 202, que é o etanol, 300 HP etanol. O avião voou em 2012, primeiro voo, ele foi certificado em 2015. Né? O Ipanema é um avião que teve um momento onde a gente tinha uma produção muito baixa, estava vendendo pouco, e aí com essa revolução do agro no Brasil, a gente muda drasticamente o volume de produção nos últimos anos, né? Então ele deu uma guinada muito grande, e hoje a gente já faz aí muitas discussões de como a gente vai produzir mais nos próximos anos. A indústria aeronáutica Neiva se perpetua de 80 até 2006. Em 2006, a Embraer achou por bem mudar o nome do site. Então, agora, hoje é o site Unidade Botucatu, né? Então, Embraer Unidade Botucatu. Então, é assim que a gente está hoje, até hoje aqui, né? Uma das coisas que eu senti bastante a mudança da empresa em si foi com a implantação do Lean. Foi em 2006, 2007, eles implantaram a cultura Lean aqui em Botucatu. A cultura Lean é uma cultura que reduz custo, reduz despesa, ela padroniza tudo que for feito. E eu percebi que muita coisa começou a ficar mais no lugar, organização, limpeza, não teria muito desperdício. Isso ajudou muito a empresa a estar no que está hoje, né? Com esse crescimento, foi possível ampliar o site de Botucatu, conseguindo fazer essa transferência da estamparia para Botucatu. Aí a gente teve as montagens, a gente começou a montar o B100, B106, aí a gente teve as fuselagens, a asa, os conjuntos, biconjuntos. Existe um hangar que a gente faz também as peças do KC, que é o cargueiro, que é o maior avião. Então a gente faz alguns componentes e manda para São José, manda para Gavião Peixoto. Mais de 1.400.000 peças são produzidas aqui por ano para os outros aviões. Então, assim, há orgulho. Quando você vê um Praetor voando, um Phenom voando, um próprio E1, E2 voando, tem várias partes do avião que são produzidas aqui. Então, a importância que hoje nós temos da Embraer de Botucatu é muito grande, porque a gente fornece para a Embraer de São José, a gente fornece para a Gavião Peixoto, a gente fornece para Melbourne, e aí a gente constrói uma história muito bonita para o site. Conforme a empresa foi desenvolvendo, a cidade foi desenvolvendo. Tanto o emprego, educação, o colégio, que é uma referência na cidade. As pessoas, a cultura das pessoas da cidade é outra. Quando você vai assim em algum bar, você sai, você vê que grande parte das pessoas que estão ali trabalham com a gente. Muitas pessoas, eu acredito que deve ter umas 3.500 pessoas hoje trabalhando aqui, contando terceiros, porque a Embraer não abriga só funcionário dela, ela abriga terceiros. Além da Embraer crescer como funcionários, a Embraer também cresceu dando prioridade para os terceiros ou fornecedores da região para fornecer aqui para a gente. Muitas pessoas que fazem faculdade fora vêm para trabalhar na Embraer, isso faz com que aumente o giro na cidade com relação ao aluguel de casa, venda de imóvel, comércio. Então, a hora que você olha aqui, você vê esse prédio do colégio, logo atrás você vê um hospital, depois você olha mais para lá, tem casas, não tinha nada disso, você vinha para cá, era um terrenão vazio. Então você vê a evolução, você vê o shopping, não tinha nada disso por perto. Esse crescimento que acontece hoje para a cidade e que acontece para a Embraer, ele não para. Essa cultura que existe na Embraer Botucatu, ele é uma coisa que nos faz o tempo todo pensar em trazer mais coisas para Botucatu. E eu acredito que também esse ambiente ele nasceu lá em 1900, na década de 50, né? E ele vem prosperando até hoje, né? Eu acho que o documentário é muito importante para mostrar a grandeza de toda essa história, de todas essas memórias. Como funcionou, como a empresa Neiva se desenvolveu e passou para a Embraer. Para vocês valorizarem o que vocês têm hoje. Memória tem que ser preservada, memória tem que ser contada, memória tem que ser valorizada e de alguma maneira trazer para as pessoas o quanto de trabalho, de suor, de dedicação, né, foi feito
para que hoje, por exemplo, a Embraer esteja aí empregando 1.700 pessoas, os aviões saindo daqui para o mundo inteiro. Então, assim, essa valorização do que foi feito é muito importante, porque ela, queira ou não queira, ela passa a ser uma referência para você fazer coisa futura. Não só a memória da aviação, mas resgatar memórias faz parte de fortalecer a cultura, né? Todos nós, né, como seres humanos, a gente vai melhorando, né? A gente vai aprendendo com o que os outros passaram, o que deu certo, o que não deu certo, e a gente encurtar caminhos através dessa partilha de conhecimento, né? A mensagem que eu deixo para vocês é que eu falo, né? Toda profissão que você for seguir, você tem que, primeiramente, gostar, saber a escolha da profissão. Ninguém consegue trabalhar num lugar sem amar o que faz. Se você tem amor pelo que você faz, você quer fazer bem feito. Você quer que aquilo cada vez seja melhorado. E sempre, uma frase que eu gosto muito, faça o seu melhor com os recursos que você tem, todos os dias. Encarem sempre as dificuldades como uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Bem importante mesmo, gente, é você ter inteligência emocional. É a mais importante. Inteligência emocional é você... Sabe o que é inteligência emocional, né? Você lidar com as suas emoções de uma forma que você não se fira e não fira os outros. Isso nas indústrias está sendo muito valorizado hoje em dia, nas empresas, na sociedade, né? Acreditem de verdade nos sonhos de vocês. A Neiva, a Embraer é um exemplo de que os sonhos podem acontecer de verdade. Osiris e Neiva, um de Bauru, um de Botucatu. Um saiu, foi para o Rio de Janeiro buscar o quê? O sonho deles, o objetivo deles. O outro sai de Bauru e vai para São José, também em busca do objetivo dele. Olha que coisa interessante, tão perto os dois, né? Osiris fez o que fez, não precisa contar, vocês sabem, e Neiva também fez o que fez, chegou onde chegou, acreditando. Aliás, os sonhos podem ser muito maiores do que vocês tinham imaginado. Talvez o seu Neiva não tinha imaginado que aqui em Botucatu teria uma empresa com quase 2.000 funcionários, produzindo mais de 1 milhão de peças, né? Produzindo aviões e mandando peças para o mundo inteiro para grandes aviões, né? Então o sonho foi além. E é o que aconteceu com a Embraer também, né? Como que a gente poderia imaginar que a terceira maior fabricante de aviões do mundo, né, estaria aqui?